Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Aqui vocês já sabem, né? E hoje nós vamos receber um convidado especial, muito importante aqui no estado do Espírito Santo. Ele fez carreira no Ministério Público, foi secretário de Estado e hoje é desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando Zardini. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Nossa, é um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado. E aqui, eu sempre falo para os convidados, aqui não tem segredos. É para contar as experiências, trocar ideias mesmo. Vamos começar, né? Como o direito surgiu na sua vida? O direito surgiu de uma forma inusitada. Eu fiz o meu primeiro vestibular para engenharia. Engenharia? Na Universidade Federal, e fiquei justamente na prova de matemática e física. Uau. Tinha pontos para ser aprovado no vestibular, mas a matemática e física me eliminou. E eu percebi a partir daí que eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de história, enfim, de falar. E o direito era uma possibilidade real. Então, prestei o vestibular seguinte para direito e aí obtive êxito, inclusive com pontos para passar em engenharia. Aí já tinha matemática suficiente. Exatamente. E segui no curso, formei com 4 anos e meio de curso. Naquela época era possível fazer isso, acumulando determinadas matérias na universidade. Porque puxava, assim, algumas matérias. Exatamente. Né? E quando eu estava já para me formar no último semestre, abri o concurso para promotor de justiça. E naquela oportunidade era dispensável a prática jurídica. Bastava você ter o título de bacharel em direito. Formei, colei grau e fiz o concurso. E tive êxito em ser aprovado, naquela época em 27º lugar, e desenvolvi minha carreira ao longo desses anos, por 24 anos, no Ministério Público do Estado do Espírito Santo, onde eu tive a oportunidade de ocupar o cargo de procurador-geral por 2 mandatos. Nossa, quer dizer que saiu da faculdade já foi para o Ministério Público. Exatamente. E ali teve alguma situação, algumas situações que ele, assim, imagino que foi um desafio para começar, assim, né? Mas teve situações que lhe chamaram a atenção ou lhe marcaram, assim, de início de carreira mesmo? Nós éramos muito novos, né? Eu entrei com 24 anos de idade e tudo era novidade. Nós tínhamos que ir para o interior, morar no interior, conviver com realidades completamente distintas, porque o estado do Espírito Santo, apesar de ser muito pequeno, ele é um estado que tem muitas culturas alemãs, italianos, né? Enfim, uma proximidade muito grande com a Bahia, no norte do estado, e isso faz com que a gente conviva com distintas culturas em locais diversos desse estado. E exige de nós, no exercício dessas carreiras, uma sensibilidade muito grande para poder proporcionar à sociedade dessas localidades uma justiça que seja adequada, resolutiva para aquele ambiente. Então, isto foi desafiador, foi conhecer essas realidades, aprendendo a desenvolver uma profissão, né? Se afastando logisticamente da família, onde a gente já vinha há anos e anos, né, convivendo e levando uma vida própria, sobre todos os aspectos. Então, isso foi bastante desafiador no início da carreira. Qual foi a primeira localidade? Qual a primeira comarca? A primeira comarca que eu fui titular foi Conceição do Castelo. No sul. No sul, né, na região de montanha. E ali foi a minha primeira comarca como titular. E depois eu fui removido, melhor dizendo, para Anchieta. Aí já é outra realidade, que é uma cidade litorânea. E de Anchieta eu fui promovido para Nova Venécia.
No norte do estado. Aí, de Nova Venécia, eu retornei para Vitória, onde desenvolvi a sequência da minha carreira. De fato, realidades diferentes, inclusive culturas diferentes. E nesse meio tempo eu passei por Guarapari, Domingos Martins, enfim, cidades que nós respondíamos durante o período das férias forenses, que eram distribuídas em regiões, e fomos colhendo essas experiências, vivendo essas realidades. Eu sempre pergunto para advogados criminalistas que vêm aqui, vou lhe perguntar como Ministério Público. Lembra de seu primeiro júri? Eu lembro, foi em Anchieta. Exatamente. De um pescador que tinha desferido uma facada numa pessoa numa discussão numa festa na cidade. Então ele foi pronunciado por tentativa de homicídio, levado a júri por tentativa de homicídio e foi absolvido por lesões corporais. Então, esse foi meu primeiro júri. Nossa! E teve algum júri aí nessa sua carreira toda, algum caso? É que normalmente o júri marca muito, né? Algum caso que tenha lhe marcado muito? Teve um júri que eu fiz também de um agricultor em Anchieta, onde o advogado ele era uma pessoa que tinha uma retórica muito grande. E ele chegou lá para fazer o júri sem nunca ter olhado o processo. Mas ele era muito eloquente, falava muito bem, se expressava de uma forma muito hábil, era um político. E ele chegou lá, olhou o processo antes do júri começar e fez um discurso literalmente político, sem citar uma prova dos autos. E ganhou o júri. Ganhou o júri? Ganhou porque ele foi no emocional da sociedade. Ele foi nos aspectos sociais. E numa cidade como aquela, onde o êxito em júri era bastante pequeno, ele obteve êxito. Eu recorri, a pessoa foi levada a júri novamente, porque eu teria sido absolvido por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e foi novamente absolvido, já com outro colega que me substituiu. Nossa! E dali, como foi assumir como procurador-geral? Foi uma longa estrada, porque depois que eu vim promovido para Vitória, eu tive a oportunidade de ser promotor junto ao Tribunal de Contas, onde eu fiquei 3 anos e meio, e também fui assessor de vários procuradores gerais que passaram pelo Ministério Público. E o último do qual eu fui assessor, ele falou: olha, você está preparado para ser procurador-geral, então se prepara para a eleição. Aí eu falei, tá. E disputei a eleição, ganhei a eleição, mas não fui nomeado, porque no Ministério Público, para aqueles que não têm o conhecimento da área, todos os processos eles são eletivos para escolha. É uma instituição que tem um cunho democrático muito grande e preza justamente as escolhas nesse sentido. E a gente se submete, então, a um processo eleitoral, onde existe todo um regramento, os candidatos se habilitam, depois os nomes desses candidatos, após o transcurso do prazo de edital, é submetido a uma comissão eleitoral para ver se ele preenche os requisitos constitucionais e legais para se habilitar ao cargo, e tendo deferido a inscrição, começa o processo eleitoral, que é literalmente um processo eleitoral. Nós vamos até os promotores e procuradores, apresentamos uma proposta de administração, ouvimos ideias e sugestões para aperfeiçoar um plano de gestão por 2 anos e submetemos esse projeto ao escrutínio da classe. Então, na minha primeira eleição, eu ganhei a eleição, mas como a lista é tríplice e o governador não é obrigado a escolher o mais votado, ele optou por escolher o segundo colocado. Entendi. Eu novamente, e nessa oportunidade, eu acabei então sendo convidado pelo governador para ocupar o cargo de secretário de Estado, e que foi uma experiência bastante marcante na minha vida, porque ela me propiciou conhecimento de várias matérias e de várias ferramentas que a gente não aprende na faculdade.
não é? Então, ali foi uma universidade à parte, com mestrado, doutorado e pós-doutorado, tudo junto em 2 anos. E foi muito interessante, porque a gente passa a ter uma visão de mundo, uma visão de gestão completamente distinta daquela que nós estamos acostumados a ver pelas práticas acadêmicas, vamos assim dizer. Findo esses 2 anos como secretário de Justiça que eu fiquei, eu retornei ao Ministério Público e novamente me habilitei à vaga de procurador-geral. E aí fiquei em 2º lugar, não fui o escolhido. A escolhida foi a 3ª colocada e eu então me tornei subprocurador-geral nessa nova gestão. Ao final de 2 anos, eu novamente me habilitei. E aí fui mais uma vez o mais votado, e desta feita fui escolhido procurador-geral, e ao final desse mandato meu, eu fui reconduzido num novo processo eleitoral para mais 2 anos. Então, eu fiquei como procurador-geral por 4 anos. Também foi uma experiência ímpar, porque o procurador-geral ele acaba tendo uma função multidisciplinar. Ele, ao mesmo tempo que ele trata dos índices de violência, ele trata de questões afetas à saúde, à educação, ao meio ambiente. Então, nós acabamos tratando de uma série de assuntos ao mesmo tempo, que exige de nós uma assessoria adequada, um estudo constante, além da gestão do próprio Ministério Público, que foi, para mim também, bastante desafiadora, né? Porque a instituição vinha num processo de crescimento e de firmação muito grande. Então, dar continuidade a isso e plantar as bases para que se chegasse ao Ministério Público, que é hoje uma estrutura enxuta, com todo um arcabouço tecnológico que propicia o desenvolvimento das funções de diversas formas, foi muito desafiador. Fim do prazo de procurador-geral, eu fiquei 2 anos como procurador de justiça da área de investigação, que a gente chamava de procurador de justiça especial, cuidava de investigações de prefeitos, enfim, de autoridades, e abriu então a vaga para o 5º constitucional, que é a vaga que de 1/5 das vagas dos tribunais são dispensados aos membros do Ministério Público e da magistratura. Eu me habilitei a essa vaga através de um novo escrutínio interno, dessa feita passando por 3 filtros, né? Que é o filtro da classe, do tribunal e do governador. Sim. E coube a mim, ao governador, a escolha do meu nome, né? E lá se vão 8 anos e meio. 8 anos e meio já, doutor? No tribunal. Uau! Que história, né? Tem muita experiência aí, com certeza. Na época da Secretaria de Justiça, teve algum caso muito marcante? Porque imagino que realmente foi uma experiência única, né? Porque lidar... Eu imagino que numa Secretaria de Estado, além do conteúdo jurídico, é muito mais um conteúdo administrativo, é muito mais um conteúdo público, né? Da administração pública. Mas tem algum caso assim que me marcou mesmo, que foi um grande desafio? Muitos. Administrar o sistema prisional naquela oportunidade foi extremamente desafiador, vamos usar de novo essa palavra. Por quê? Era um sistema desorganizado, não havia... Os presos eles viviam recolhidos intramuros, mas havia uma degradação do ambiente prisional muito grande. Então, havia necessidade de se organizar o sistema sob diversos aspectos. E esse foi a maior questão. Para deixar as bases prontas para essa organização, que não se faz de uma hora para outra, foi necessário investimento, conhecimento, trazer gestores com perfil adequado para isso, não é? E começar a estabelecer parcerias. Foi com esse sentido que eu cheguei na secretaria. E conseguimos estabelecer várias parcerias. Eu perdi as conta de quantas vezes eu levei
empresários, representantes dos veículos de comunicação, para conhecer o sistema prisional, para mostrar que ali dentro haviam pessoas que haviam errado, mas que qualquer um poderia errar e estar ali. E o grande desafio era mudar aquela realidade, trazendo um tratamento mais humano, um tratamento mais adequado, que permitisse efetivamente a ressocialização, que é uma palavra que alguns entendem até que seja inadequada, porque é difícil de se ter, mas esse é um conceito errado. Eu sou um grande defensor dos processos de ressocialização, porque percebo quando as pessoas têm chance, elas têm capacidade de se transformar e de se converter, inclusive. Né? Temos vários exemplos nesse sentido. Então, foi chegar na secretaria e ver aquele sistema totalmente desorganizado foi um choque. Né? Mas plantar as bases para que ele chegasse no padrão de organização que hoje o sistema tem, apesar de termos aí uma superlotação, foi extremamente gratificante. Então, tivemos ali a oportunidade de não só reformar algumas unidades, mas também trazer a escola penitenciária para trazer uma capacitação na área de direitos humanos, formar parcerias com organizações não governamentais da área de direitos humanos, que trouxesse esse conhecimento e nos ajudasse a implementar essa nova visão dentro do sistema, plantar as bases para que pudéssemos ter uma carreira efetivamente dentro do sistema, deixando a polícia militar para a sua atividade principal, que é justamente o policiamento ostensivo, tirando a polícia de dentro dos presídios. Hoje o Estado do Espírito Santo não tem policiais militares dentro das unidades. Existe a polícia penal, né, que veio na sequência, junto com a construção de N outras unidades que decorreram nas gestões seguintes, né, e hoje temos um sistema com, se eu não estou equivocado, 38 unidades prisionais, com 14.200 vagas e que comporta hoje, com dados de hoje, cerca de 22.800 presos. Né? Então, foi muito interessante se deparar com uma situação que em dados momentos batia as portas da degradação humana e ver as pessoas sentindo a transformação e, ao sentirem a transformação, colaborando para que aquele ambiente fosse um pouco diferenciado. Então, começamos a humanizar as unidades prisionais, colocando, por exemplo, na parte externa do presídio, brinquedos para que os filhos dos internos pudessem ver que ali não era um local, é um local que tem gente, né? E que eles também mereciam ser tratados de uma forma adequada. Enfim, começamos com pequenos movimentos, porque na época o Estado passava por uma crise muito grande e os recursos eram limitados, mas dentro daquilo que nos era possível despender com as parcerias estabelecidas, nós passamos a tentar desmistificar o sistema prisional. Isso foi muito gratificante ao final. Que legal, que bacana. O doutor falou de ressocialização, né? Como é que se faz um acompanhamento disso? Pois é, hoje nós temos dentro do sistema diversas empresas que são cadastradas e credenciadas para receber internos do sistema. Então, tem aqueles que trabalham intramuros, os postos de trabalho são colocados dentro das unidades prisionais e os presos têm a oportunidade de, durante um espaço de tempo do dia, trabalhar e, ao final do período, esse tempo ele é diminuído da sua pena. Para cada 3 dias de trabalho, um a menos de recolhimento. Né? E ele vai subindo dentro da escala das penas. Ele começa no fechado, vai para o semiaberto, até chegar ao aberto e vai tendo também oportunidades de trabalhar, de estudar. Temos internos que fizeram, e não são poucos, o Enem. É mesmo? E concluíram o 2º grau dentro do sistema
E quando eles saem, existe um acompanhamento. Hoje, por exemplo, existem casos que nós temos, inclusive, as tornozeleiras eletrônicas, né? As tornozeleiras eletrônicas, elas permitem um monitoramento e, com isso, a gente vai vendo. Porque se ele sai para trabalhar e não volta, aquilo é uma falta grave. Ele pode retornar ao sistema fechado. Então, tem toda uma dinâmica que a Secretaria da Justiça tem para se fazer o acompanhamento dessas pessoas para que eles possam ir seguindo no cumprimento da pena até alcançar a liberdade. Hoje, em particular, ao final do cumprimento da pena, eles são direcionados a um escritório social, onde tem uma equipe multidisciplinar, onde, se ele não tiver um documento, ele pode receber ali uma carteira de identidade, uma certidão de nascimento, uma carteira de trabalho. Não é? Em alguns casos, alguns postos de trabalho são oferecidos, eles são direcionados para esse posto de trabalho. Se tiverem dificuldades de se adequar à família, temos também assistentes sociais que vão ajudar nessa transição. Todo um suporte. Tem todo um suporte. Que bacana, que bacana. Doutor, um caso muito marcante foi a Operação Gênova, né? Que foi uma desarticulação aí de uma sonegação de impostos e tal. Como é que foi atuar nesse caso? Aliás, assim, acho que vou até lhe perguntar uma outra coisa já acompanhada. Com toda essa carreira dentro do Ministério Público, na Procuradoria, no próprio tribunal, como é a sua relação com a imprensa? A minha relação com a imprensa é boa. É claro que hoje, a partir do momento que eu fui para o tribunal, eu optei por ter uma carreira mais reservada, ter menos exposição, não é? O que não tira o contato com os repórteres. Não é? Mas alguns deles até hoje falam, não, mas o senhor mudou, antes o senhor falava mais com a gente, agora nem tanto. Mas é pelas características da própria função. No Ministério Público, nós somos partes. Nós trabalhamos na defesa da sociedade, do coletivo. Então, essa relação com a imprensa ela é muito mais próxima. Claro. Ela nos permite trabalhar ideias, difundir projetos. E no Ministério Público, a nossa relação com a imprensa era bem próxima. Eu conversava com os jornalistas, eles levavam para mim as dúvidas, algumas questões que chegavam a eles, eu buscava esclarecer, enfim, de uma forma muito aberta e transparente. Porque nós entendemos que o servidor público ele tem que ser transparente por essência. Não pode haver segredos no serviço público, salvo aqueles, no caso, processuais que envolvem da própria natureza do processo, do segredo de justiça, né? Nos casos de família, envolvendo adolescentes ou menores, etc. Já no tribunal, nós temos toda uma estrutura de assessoria de comunicação e tudo passa por ali. Né? Então, quando a imprensa tem alguma dificuldade, às vezes eles me procuram direto, eu falo, procura assessoria de comunicação. Né? Porque nós estamos ali para julgar. E o julgamento ele tem que ser feito nos autos. Não é? Eu sou muito conservador nesse aspecto e procuro também ser muito técnico nas minhas decisões, justamente para que não haja dúvida. Comigo não existe adjetivação, nada disso. Né? Pode por causa disso, conforme diz a lei tal. Não pode por causa disso, conforme diz a lei tal. Então, eu ouço até de alguns advogados que as minhas decisões ela têm um padrão, e tem efetivamente. Né? Ela tem um padrão, tem o meu DNA, vamos dizer assim. Né? Porque elas seguem todas a mesma dinâmica de construção. E é isso. Né? Nós não estamos afastados, mas temos assim uma convivência um pouco mais restrita diante da própria natureza da atividade, não é, que exige de nós vamos dizer assim, um pouco mais de discrição. E como é atuar em operações como essa?
que inclusive é derivada de questões investigativas e tudo mais, não é não? No Ministério Público existe toda uma estrutura investigativa, né? Existem grupos de atuação especial, de combate às organizações criminosas, que têm uma série de ferramentas que propiciam uma investigação mais acurada e num patamar de especificidade bastante evoluído. Não é? E nós, enquanto magistrados, recebemos essas informações e, diante dos nossos normativos, nós vamos dizer, é possível fazer isso aqui, pode fazer até aqui, daqui para lá não. Né? Então, é sempre feito com muita prudência, né? Porque nós estamos tratando de pessoas cujas provas precisam ser colhidas para se comprovar a culpabilidade ou não delas. Né? O fato de uma pessoa ser presa numa operação não quer dizer necessariamente que ela será condenada ao final. Então a gente tem que ter essa carga de responsabilidade também com a imagem das pessoas, não com relação ao fato, mas ter uma certa cautela na forma de exposição até que esse processo esteja devidamente formatado e se possa ali formar o convencimento quanto à sua culpabilidade ou não. Então, toda a operação, ela exige de nós esse cuidado. Algumas são mais complexas, pela dinâmica, né, pelo que envolve, pelo caminho do dinheiro, enfim. Outras um pouco menos, mas todas são relevantes, principalmente quando se trata de desvio de dinheiro público. Porque quando se desvia dinheiro público, está se tirando o dinheiro da sociedade, está se privando a sociedade da construção de um hospital, de uma escola, de uma área de lazer que pode fazer com que as crianças tenham ali uma atividade própria da sua idade e não direcionada para a criminalidade, né, dentre N outras coisas. Bacana. E falando com todo esse cuidado com a imagem do outro, o doutor se emociona com casos? É emotivo? Não. Ou já com toda essa caminhada já administra muito bem? Eu acho que sim. Eu costumo dizer, dizia na faculdade para os meus alunos e digo hoje para aqueles que trabalham comigo, meus assessores diretos, que a gente não pode se apaixonar pelo processo. A gente tem que dar a ele a resolutividade que a lei nos permite. E o direito ele tem essa vantagem, né? Porque tudo é um fruto de uma interpretação, de uma construção argumentativa. Então você tem argumentos que podem ser para um lado, como também para o outro. Aliás, dizem que os bons profissionais de direito são aqueles que têm habilidade para construir argumentos bem fundamentados, tanto para um lado quanto para o outro. Né? Então, assim, eu não deixo a questão emocional tomar conta das minhas decisões, por mais bárbaro que o crime possa parecer. Eu diria que emoção não, mas às vezes a atitude gera indignação. Então, mas mesmo assim a gente busca separar esses aspectos na hora do decidir. Né? E é um exercício também bastante interessante. Imagino que seja mesmo. E Deus, no tribunal, algum caso assim que tenha lhe marcado? Algum julgamento? Algo? Vocês passaram aí, todos nós passamos na pandemia, né? Alguns desafios. Algo lhe chamou mais atenção? Durante a pandemia, quando começaram a surgir os primeiros casos, uma das coisas que nós buscamos fazer foi na área prisional, que é a área que eu supervisiono dentro do tribunal hoje, criar protocolos, né? E um sistema de esclarecimento bem abrangente, envolvendo aí não apenas o Judiciário, mas o Judiciário, o Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Secretaria de Justiça, de Segurança, para passar para o interno do sistema prisional alguns protocolos que teriam que ser tomados para preservar a vida deles, porque nós estávamos lidando com algo desconhecido, que não sabíamos ainda o alcance das consequências que poderiam ter, e as suas próprias famílias. Então eles ficaram um tempo enorme sem a visita de familiares.
Mas foram criadas ferramentas e mecanismos para aliviar essas tensões, como, por exemplo, videochamadas. Dentro né? dos Exatamente. Né? Foi feito também um trabalho de apoio com psicólogos, etc., para mostrar o que efetivamente estava acontecendo, uma campanha de informação e de esclarecimento muito grande. Então, esse foi um período assim, que trouxe bastante apreensão, porque nós estávamos lidando com o desconhecido, tínhamos experiências de outros países, mas que eram de uma realidade distinta da nossa. Né? Aqui nós somos um país tropical. Né? Não, uma realidade climática muito diferente. Exatamente. Né? Porque as pessoas, não, agora vem o frio, vai acontecer o que aconteceu, o calor. Né? Mas esses protocolos se demonstraram bastante eficientes porque os nossos índices de ocorrências dentro do sistema, segundo dados que não foram passados pelo próprio Estado, foram extremamente pequenos perto do que aconteceu em outros locais. Então, são situações que nos são colocadas no dia a dia que exigem de nós um empreendedorismo, vamos dizer assim, no agir. Né? Exatamente. Agora a gente vai entrar num momento de um bate-pronto. Né? Nunca diga para um desembargador. Pois é, eu nunca pensei nisso. Mas uma coisa que eu trabalho para que não aconteça comigo é dizer que eu sou parcial. Sei. O que gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Não desista diante dos obstáculos da vida, persista sempre. Justiça é? Trazer um resultado rápido para aquele que espera por uma decisão. Processo físico ou eletrônico? É processo eletrônico, sem dúvida. Audiência virtual ou presencial? Depende do caso, mas a presencial ela ainda é bastante necessária. O que mais lhe irrita num processo? A procrastinação. Como eu vou fazer esta pergunta? Agora eu estou... Fazendo. Um advogado nunca deve começar uma sustentação oral com? Eu acho. O achismo é difícil mesmo. O que diria para quem diz que desembargador tem vida fácil? Não é nada fácil. É muito difícil porque nós somos o órgão de revisão, temos uma demanda de trabalho bastante expressiva, apesar de ter uma estrutura de apoio também bastante significativa, mas por sermos um órgão revisor, a nossa carga de responsabilidade ela dobra, porque já estamos ali quase que nos últimos suspiros daquele que procura alcançar ou ver a sua tese prosperar. Direito nas redes sociais? É uma nova realidade, precisa ser melhor trabalhada. Se não fosse desembargador ou da área jurídica, seria? Psicólogo. Psicólogo. Bacana. Desembargador, muito obrigada pela sua presença, pela disponibilidade. Foi ótimo esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. Né? Eu confesso a você que nesses 8 anos e meio foi uma das poucas vezes que me dispus a participar de um trabalho dessa natureza e foi extremamente agradável estar aqui. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Eu que agradeço e volte sempre, quando Obrigado. quiser. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e se tiver uma boa história, comenta aqui. Até a próxima.